Vamos para mais um momento muito especial de hoje, que é a palavra de Deus. Gostaria de chamar o pastor Lucas, da Igreja Batista Ágape, para estar nos trazendo a palavra hoje. Graça e paz. Tudo na benção? Glória a Deus. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, né? Tendo essa oportunidade de estar ministrando a palavra. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Senhor meu Deus, meu Paizinho, nessa noite eu venho te pedir que o Teu Espírito possa me guiar, Deus, para que a Tua palavra, ela venha fazer sentido na vida de cada um aqui. Pai, eu peço que cada um aqui, Senhor Deus, venha sair de forma diferente como chegou. Em nome de Jesus, que essa palavra venha ser como uma semente plantada em terra boa, e que possa germinar e gerar muitos frutos, em nome de Jesus, Pai. Me conduz, Senhor Deus. Que essa palavra não venha ser do intelecto humano, não venha ser de mim, mas seja revestido do Teu Espírito para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 12. A partir do versículo 1. Amém? Todos encontraram? Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Todo mundo encontrou. Vamos lá. Versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Amém? Então foi me dado um tema para eu trabalhar, para eu desenvolver essa mensagem, e o tema é quebrando barreiras. E como nós olhamos aqui em Hebreus 12, ele fala que nós devemos nos livrar de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A nossa caminhada com Cristo, ela é uma caminhada, ela é comparada com uma corrida, pelo apóstolo Paulo, né? E nessa corrida, você já viu alguém competindo na maratona? Quantos aqui já viram um competidor de maratona usando mochila? Usando alguma bolsa, pedra? Já viram? Não? Nem eu. Só que existe uma corrida, que é uma corrida muito mais séria, que é a nossa corrida no nosso propósito, em direção à vontade do nosso Senhor, que parece que os crentes de hoje teimam em usar mochilas bem pesadas, né? Coisas que nos atrapalham, e nós precisamos nos livrar disso. Nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos impede de correr a corrida que nos é proposta, de chegar no propósito de Deus. Ele tem um propósito específico para a vida de cada um aqui. Deus, ele tem um desígnio, prepara para você. Lá em Jeremias falou que
Antes mesmo da formação de Jeremias, Deus já tinha um plano, Deus já tinha um propósito na vida dele, eternos. E para que eu possa viver de fato os propósitos de Deus, eu preciso me desfazer de tudo aquilo que me atrapalha de viver a vontade do Senhor, que ela é boa, perfeita e agradável. Querido, olha, quando você carrega uma bolsa de 1 quilo, no início parece que não tem peso, mas depois de 2 quilômetros, 3 quilômetros, aquele 1 quilo parece que é um peso gigantesco. E nós estamos teimando em caminhar nos propósitos de Deus, na nossa caminhada com Cristo, carregando o que nós não deveríamos carregar. E nós precisamos nos desfazer de tudo isso, de uma vez por todas. E a primeira barreira, primeira coisa que nós precisamos arrancar das nossas vidas, a primeira barreira, é a barreira da condenação. Vamos abrir lá as nossas Bíblias em João 3. João capítulo 3. Versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. A primeira barreira que precisa ser quebrada é a barreira da condenação, para que nós possamos viver os propósitos de Deus. Nós precisamos olhar para Cristo. O mundo está morto nos seus pecados e delitos. O próprio Jesus falou que o mundo jaz no maligno. O mundo está morto. Todos nós, antes de aceitarmos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, nós estávamos condenados à morte. A ira de Deus era certa sobre nós. Não se enganem. As pessoas que até hoje não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, já estão condenadas, porque elas não creem no Filho de Deus. Contudo, o Senhor enviou o seu Espírito para convencer toda a carne do pecado, da justiça e do juízo. E um dia esse Espírito, ele te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, para que nós fôssemos salvos, pela nossa fé nele. E o sangue que foi derramado na cruz nos lavou de todo o pecado. E todo aquele que diz, não, eu não tenho pecado, a palavra de Deus fala que é mentiroso. Não, eu não preciso de Jesus, é mentiroso. Porque todos nós pecamos. Todos nós, não há um sequer que não tenha cometido o pecado. Todos pecaram, a não ser Jesus. Porque ele precisava ser puro, imaculado, sem nenhuma mancha. E louvado seja o Senhor por isso. Porque toda a ira que foi que era para ser derramada nas nossas vidas, foi derramada em Jesus. Por isso que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que aquele que não conheceu o pecado, ele, o Pai, o tornou pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então a justiça de Deus foi manifesta nas nossas vidas através de Jesus. Jesus não conhecia pecado, mas Deus, nosso Pai, fez de Jesus o próprio pecado, para que nele fôssemos justificados. Só que é o seguinte, essa muralha é a única muralha que foi quebrada por Jesus na nossa vida. E todas as outras muralhas que eu vou citar aqui, mais na frente, somos nós que precisamos quebrar. Mas
essa muralha da condenação, existe um ser chamado Satanás, que eu tenho nojo, e com certeza eu acho que você também tem nojo desse ser vivente. Ele tenta querer reconstruir essa muralha da condenação nas nossas vidas, usando a argamassa da culpa, do medo e da inferioridade. E nós não podemos aceitar isso. Se nós caímos em algum pecado, porque pecado não pode ser algo que é feito cotidianamente, mas deve ser algo que é um acidente. Então, se nós pecamos e nos arrependermos de ter cometido esse pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Contudo, Satanás, ele quer levantar essa muralha de novo. Ele quer levantar essa barreira para que nós nos afastemos do Senhor, colocando nos nossos corações o sentimento de culpa, medo e inferioridade, dizendo que nós não somos capazes, dizendo que nós não nos convertemos de fato, dizendo que nós não vamos mudar nunca. E Satanás, ele quer colocar isso no seu coração, porque ele sabe que se você tiver a certeza da justificação em Cristo Jesus, nada te paralisará, nada vai te segurar, e você vai cumprir os propósitos no qual você foi designado por Deus. Vidas se converterão, seus familiares se converterão, seus amigos se converterão, porque você tem a certeza absoluta de quem você é em Cristo Jesus. Mas Satanás, toda vida que você falha, toda vida que você comete algum erro, algum pecado, Satanás, ele quer te prender lá. Não, você pecou, peraí, não vai lá não, você não presta, fica aí mesmo. Eu conheci um rapaz, que ele era da nossa igreja lá em Fortaleza, e ele gostava de maconha. E aí, ele se converteu, aceitou Jesus, foi batizado, cresceu durante um tempo, só que ele caiu de novo na maconha. E aí os amigos dele, skatistas lá da beira-mar, ficavam chamando ele e ele ia. Mas mesmo assim ele continuava indo para a igreja, até que certo ponto, ele começou a se sentir impuro, e começou a dizer, cara, eu não quero mais vir para a igreja. Ele disse para mim, cara, por quê? Por que você não quer mais vir? Cara, eu estou desonrando vocês. Eu não sou digno de estar aqui na igreja. Os jovens dessa igreja são tudo santo, cara. Os caras não, sabe, você percebe a pureza no coração da juventude. Eu não sou digno de estar nessa igreja. E eu preciso ir para o mundo mesmo, cara. Lá é o meu lugar. Então Satanás plantou uma semente de condenação no coração dele, ao ponto de que ele não se sentia mais digno. E existem dois tipos de sentimentos que nós precisamos entender, para que nós possamos discernir e tomar cuidado. Existe um sentimento que abateu o discípulo Judas e que o levou para a morte, que foi o sentimento de remorso. É um sentimento de culpa, mas é um sentimento que não traz conversão, mas é um sentimento que leva para a morte e que me separa de Deus. E existe um sentimento que veio sobre o Pedro, que gerou arrependimento, onde depois, Jesus, depois de ter ministrado na vida dele, ele se levantou e Deus disse, apacenta as minhas ovelhas. E é esse tipo de comportamento que nós precisamos ter. Quando você cair, se você cair em algum pecado, saiba que se você se arrepender, assim como Pedro, Deus é fiel e justo para te perdoar, e te levantar, e te conduzir para o propósito. Deus levantou Pedro, Jesus restaurou Pedro, consolidou Pedro, e levou ele, agora apacenta as minhas ovelhas, esse é o teu propósito, apacenta as minhas ovelhas. Todos aqui têm um propósito designado por Deus. Existem aqui futuros pastores,
Existem aqui futuros mestres, existem aqui futuros missionários, evangelistas, existem aqui homens e mulheres que têm um chamado que queimará no seu coração. E Deus quer te usar poderosamente. Deus quer te levantar para fazer uma revolução nessa cidade. Deus quer te levantar nessa geração para pisar na cabeça do diabo literalmente, não só através de canções, mas literalmente com as suas atitudes. Existe um propósito de Deus na tua vida que Jesus, Ele quer se revelar através de você, através das suas atitudes, através do seu caráter. Então nós precisamos ter esse coração de arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude, é uma decisão. Então nós não podemos dar atenção a Satanás. Essa barreira, ela nos impedirá sempre. E ela sempre virá para querer nos abater. Então existe uma música do Judson de Oliveira que é: levanta e canta, dance alegremente, filho de Deus, sacode a poeira. Cara, caiu, se levanta. Eu sei que existem pessoas aqui que não conseguem adorar ao Senhor porque não se acham dignas de adorá-lo. Existem pessoas aqui que não estão se achando dignas de entrar na presença de Deus, porque falou o que não devia, fez o que não devia. Tem pessoas aqui que acham, não, esse púlpito eu nunca vou chegar lá, nunca vou ser um pregador, nunca eu vou ganhar minha família para Jesus, porque esse sentimento, ele tem vindo sobre o coração. E nós precisamos, quando nós fazemos isso, sabe o que nós estamos fazendo? Reduzindo o valor do sangue de Cristo a nada. Nós estamos colocando o nosso pecado acima do sangue de Cristo. E o preço, querido, foi alto para que você não dê o valor devido, para que você não creia. Se nós caímos, nós precisamos olhar para a cruz e olhar que foi um alto preço, e que o sangue de Jesus está acima do pecado, que o sangue de Jesus está acima de tudo aquilo que queira nos impedir de avançar. Quer dizer, Lucas, que eu posso continuar pecando e ficar com a minha consciência livre? Não. Porque o sangue de Jesus te transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele te tirou do lugar de escravidão do pecado e te deu uma nova identidade de filho, livres em Cristo Jesus. Você não precisa mais pecar. Santidade não é um comportamento, não é um legalismo para os filhos de Deus. Não, santidade é um direito adquirido em Cristo Jesus para os filhos de Deus. Você tem direito de viver em santidade. Você tem direito de andar como Jesus andou nessa terra, porque esse direito foi adquirido por Cristo. Amém? Então erga sua cabeça. Se caiu, peça perdão, se arrependa e levante sua cabeça, crendo que Jesus te salvou, que Jesus te curou, que Jesus te libertou, que Jesus te perdoou, e você está como uma criança recém-nascido, sem qualquer pecado. Porque é isso que Deus faz. Deus pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais. Então seja renovado agora em nome de Jesus. Que todo jugo que Satanás coloca sobre a sua vida seja arrancado agora do seu coração. E receba agora a revelação da graça de Deus sobre a sua vida. Amém? Segunda barreira que precisa ser quebrada de uma vez por todas. Agora essa aqui é uma decisão nossa. A barreira da religiosidade. A religiosidade foi combatida por Jesus severamente enquanto ele esteve aqui. E os fariseus viviam uma religiosidade muito forte. E o interessante é que Jesus comparou os fariseus, os religiosos, como sepulcros caiados, que eram belos por fora, tinham uma figura de autoridade nas suas vestimentas, eles se destacavam diante da multidão pelas suas roupas,
pelas suas vestimentas, mas dentro eles estavam vivendo como ímpios, na iniquidade, na soberba, na vaidade. E nós somos tentados diariamente a viver uma vida religiosa. Nós somos tentados a transparecer na igreja uma santidade, uma autoridade, que na verdade não passam apenas de atuação. Jesus, ele confrontava aquelas pessoas que os fariseus, que quando eles jejuavam, eles logo ficavam com o semblante caído, não escovavam os dentes, não se tomava banho, para parecer mais santo do que os outros. Por isso que Jesus falou: olha, não fale para ninguém, porque o jejum, a oração, não é desrespeito ao outro, é desrespeito entre você e Deus. O jejum é para que você faça morrer a sua carne, para que Cristo apareça na tua vida. E é algo muito íntimo entre você e Deus. Mas os fariseus usavam isso para se promover, para que as pessoas os elogiassem. E muitas vezes nós queremos o microfone, queremos os instrumentos musicais, queremos estar em destaque, não para que o Jesus apareça através da minha vida, mas para que eu apareça através das coisas de Deus. Isso é religiosidade. Sabe o que é outra religiosidade que nós vemos em comum? É quando eu começo a me achar maior do que os pecadores lá fora. É quando eu sou salvo e ser pecador. É homossexual, eu sou melhor do que ele. Queima Jesus, leva para o inferno. Sabe o que foi que Jesus falou para Tiago e João, quando eles foram pregar numa cidade e aquela cidade rejeitou Jesus? E aí ele disse: Senhor, não quer que a gente ore não para cair fogo do céu e matar todo mundo? Aí Jesus falou: vocês falam isso porque vocês não sabem de onde vim. Vocês não sabem qual foi o meu propósito, qual é o meu chamado. Então, querido, quando nós já condenamos o mundo, é porque nós não sabemos quem é Jesus. Falta conhecimento acerca da graça. Nós precisamos amar os perdidos. Isso não significa que você vai ter que aceitar o pecado. Mas a nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas contra principados e potestades. A nossa luta não são contra os nossos familiares que estão no mundo, porque eles não tiveram a revelação da graça. Eles não foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo ainda. Então você não pode cobrar deles aquilo que você já recebeu. Você não pode se achar maior. Você não pode ser como aqueles fariseus que disse: Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor me santificaste, e hoje eu não sou que nem esse aí, pecador. Enquanto que estava o publicano lá: Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, pobre, cego e nu, me perdoa, Senhor. Eu não sou digno de estar na tua presença. A oração que Deus escutou foi essa oração de humildade. Muitas vezes a gente olha aquela palavra, né? Os humilhados serão exaltados, né? Mas na verdade, é quem se humilhar será exaltado. Não é quando alguém te humilhar e Deus vai pegar e te exaltar, não, querido. É quando você tomar a decisão de diminuir. Quando você tomar a decisão de se humilhar e dizer: Senhor, eu quero reduzir a pó as minhas vontades. Eu não quero crescer, que o Senhor cresça na minha vida. Meu Deus, eu estou aqui para servir os meus irmãos. Estou aqui para servir as pessoas do mundo, para pregar o Evangelho e levar as boas novas. Eu estou aqui, Senhor Deus, para amar as pessoas e não ser maior do que elas. E quando nós nos humilhamos, Deus derramará da sua glória e te dará autoridade
para viver o propósito. Então vamos quebrar toda estrutura de religiosidade na nossa vida. Existe uma mensagem do pastor Anderson Silva. Eu gosto muito de ouvir ele. É um cara, é um mestre, é uma benção a vida dele. Não se espantem no dia que vocês forem ver no YouTube. Ele é todo tatuado, do pés à cabeça. Mas o coração dele é um coração muito sedento por Deus. É um pastor lá em Brasília. E ele ministrou certa vez a seguinte mensagem: de que existe pecado na nossa santidade. Quando nós queremos viver uma vida legalista e utilizamos a nossa aparente santidade para diminuir as pessoas à nossa volta. Eu uso saia, só visto saia, porque quem usa calça vai para o inferno. Eu só uso calça, porque quem é que usa saia vai para o inferno. Aí fica nessa disputa. Eu não uso maquiagem, eu uso maquiagem. E começa a querer transparecer uma santidade. Aí tem aqueles prega paletó, né? Porque traz aquela, não, tem que ser de paletó, tem que ser de gravata, tem que ser não sei o quê. Porque eu tenho que parecer santo. Mas do que adianta ser santo por fora, transparecer toda essa santidade, como os fariseus faziam, se dentro existe a iniquidade? Se eu não amo o meu próximo, se eu não me compadeço, eu não tenho compaixão. Então nós precisamos nos desfazer de toda estrutura de religiosidade. A minha igreja é a melhor igreja do mundo. É a única que vai ser salva. Já viu? Tem uns que falam isso, né? Minha igreja é a única que vai ser salva. Eu fazia parte de uma igreja assim. E isso é uma falsa religiosidade. Porque na verdade que está lá em Tiago capítulo 1. Abra lá em Tiago capítulo 1. Olha só. Coisa linda. Tiago capítulo 1, versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada, ou seja, sem nenhuma mancha, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. E logo em seguida ele começa a falar sobre proibir a acepção de pessoas. Ele começa a falar que nós devemos aceitar as pessoas, pobre, rico, seja lá qual for a classe social dela, diferenças. Precisamos amar. Essa é a verdadeira religião. É nós como igreja ajudarmos o irmão necessitado. Por isso que lá em Atos 2 o povo não passava dificuldade, porque a igreja mesmo, ela se unia para ajudar uns aos outros. E na sua pobreza eles prosperavam. Olha só que lindo. Então, queridos, nós precisamos arrancar essa barreira, dar um bicudo nessa barreira, derrubar de uma vez por todas. Chega de divisão entre as denominações, chega de discórdia eclesiástica, chega. Está na hora de nós nos unirmos, está na hora de nós caminharmos juntos, porque nós somos só uma igreja. Nós somos só um em Cristo Jesus. Cada um tem sua identidade, cada denominação tem a sua maneira de agir, mas nós somos só um em Cristo Jesus. Existem lugares que Gileade vai alcançar, onde a Batista Ágape jamais iria alcançar. E existem lugares que a Batista Ágape vai alcançar, que a Gileade nunca vai alcançar. Mas isso é a beleza da unidade. Então nós precisamos entender que na verdade são 60 mil habitantes em Limoeiro. Por aí. Então nós precisamos, sabe, cara, quando eu cheguei aqui em Limoeiro do Norte, e eu disse: Senhor,
O meu clamor é que aconteça aqui em Limoeiro a mesma coisa que aconteceu em Cali, na Colômbia. Todas as igrejas, elas se uniram, respeitando a diferença entre eles, e começaram a clamar ao Senhor por avivamento. E sabe o que aconteceu? Todas as igrejas passaram a experimentar um grande avivamento. A menor igreja tinha 1000 membros. Todas as igrejas cresceram. Não tinha disputa. Qual é a minha igreja? Qual é a menor? Interessante que aqui no Ceará, meu irmão, isso é muito forte. Isso precisa ser quebrado. Não existe a melhor igreja. Existe a igreja de Jesus. Não existe o melhor pastor. Existe o melhor pastor, que é Jesus Cristo. Só Ele é um bom. Amém? Então vamos viver unidade. Vamos quebrar essa religiosidade que existe no nosso meio, né? Quando eu falo nosso meio, não é Gileade, é geral, né? Então por onde eu for, eu vou pregar sobre isso, né? E a terceira barreira, queridos, essa barreira é uma barreira muito séria, porque é um problema nacional e na verdade até internacional. Mas Satanás, ele tem investido nessa barreira, que é a barreira da orfandade. Você não precisa levantar a sua mão, certo? Não precisa, não levante, não se exponha. Quantos aqui são filhos de pais divorciados? Não levante. Quantos aqui são filhos, na verdade, nunca conheceu o seu pai? Nunca conheceu, o pai foi embora, deixou sua mãe e você nunca conheceu? Ou quantos aqui tem pai, está dentro de casa, mas é um pai extremamente ausente, não cumpre o seu papel de pai? E essa é a realidade, porque faltam dedos pelo número de jovens, número de pessoas que são órfãos de pais vivos. E isso deixa uma lacuna muito grande na vida do jovem. Os jovens, na verdade não só os jovens, todos aqueles que são filhos de pais órfãos, que não têm, a paternidade dela é uma paternidade manchada. A figura do pai é uma figura distorcida. Eles não conseguem desenvolver um relacionamento com Deus, porque ele vê que Deus, ele é pai, e ele logo começa a associar a figura paterna que ele nunca teve com Deus. Então Deus se torna uma pessoa distante, Deus se torna uma pessoa longe, porque afinal de contas o pai é alguém ausente. Então Deus é ausente. E em Romanos capítulo 8, no versículo 16, ele fala que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, o qual clama: Abba, Pai. Então nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro para nós nos tornarmos filhos de Deus. Mas existe a barreira, que é a barreira da orfandade, que nos impede de desfrutar dessa paternidade em Cristo Jesus. E nós temos extrema dificuldade de nos relacionar com Deus, de orar, de buscar, de confiar, de nos assegurarmos nele, justamente por causa disso. Existem pais que eles são extremamente punitivos, machucou muito, fez o que não devia, tocou na alma. Eu vou até tocar alguma... Eu não sei se existe alguém que se encaixe nisso, mas existem pais que já até violentaram seus filhos, e a figura paterna dela é uma figura que mancha, é uma figura que fere e que machuca, e não consegue se relacionar com o pai, o Deus Todo-Poderoso, porque existe esse problema dela.
Quando, na minha infância, um dia eu espero que vocês conheçam meu pai. Eu falei lá na praça um pouco sobre ele. Mas quando eu cheguei em casa, eu fiquei com tanto peso na consciência, porque eu não dei continuidade. Porque existe a vitória. Só deu tempo de falar o lado triste, né? E aí veio a chuva, aí se concentrou tudo. Mas, para quem não estava lá na praça, eu vou falar novamente. Eu nasci num lar cristão. Sou filho de pastor. Contudo, na minha infância, o meu pai ele era extremamente bruto. Ele era extremamente ausente. E às vezes ele brigava com minha mãe. Era uma coisa terrível dentro de casa. E com o tempo isso foi desgastando o relacionamento deles e tudo. E quando foi há 10 anos atrás, minha mãe se cansou. Minha mãe começou a tratá-lo com muita indiferença. Muita indiferença. E isso foi usado como eu acho que foi para dar um choque de realidade no meu pai. E aí ele começou a orar e jejuar, pedindo por mais de Deus, para que Deus trabalhasse na vida dele, que Deus restaurasse o casamento deles. Até que ela voltou para casa, que ela passou 2 semanas separado, mas ela voltou depois desse período. E aí nesse mesmo período eu estava buscando muito a Deus. Eu estava com muita sede. Era o início, a gente estava implantando um ministério lá em Fortaleza chamado Refúgio da Graça. A gente estava passando por um avivamento muito tremendo. Eu fui para um encontro com Deus. E assim, Deus falou muito ao meu coração. E eu clamei. Aí foi na época que foi lançada aquela música Restitui. Aí eu comecei a cantar Restitui. Aí eu comecei a orar: Senhor, restitui a minha casa. Restitui o casamento dos meus pais. Senhor Deus, restaura em nome de Jesus. Que os planos do Senhor não sejam frustrados. Eu começava a orar e guerrear no mundo espiritual pela vida deles. Até que o Senhor pegou e me levou para o encontro. Quando eu voltei, eu falei: mãe, você precisa ir para o encontro com Deus. E ela foi para o encontro com Deus. Quando ela voltou totalmente diferente. Totalmente diferente. E aí Satanás começou a querer manipular o meu pai para que não houvesse restauração, para que ele não perdoasse ela e tal. E aí chegou o pastor Luizinho, que é o nosso pastor. O pastor até conhece, né? O irmão do pastor, desculpa isso aí, Edinaldo, né? O irmão do pastor Edinaldo é pastor de jovens da nossa igreja lá em Fortaleza, na Parquelândia, né? E aí, então o pastor Luizinho começou a acompanhar eles, a discipulá-los, a ser usado por Deus para restaurar o casamento deles. E eu estava lá na outra igreja e tudo, né? E eu comecei a adquirir ministérios, me engajar. E aí eu passei 10 anos em outra cobertura espiritual, andando com outro pastor. E o meu pai, ele voltou, Deus restaurou o ministério dele, foi consagrado de fato a pastor, e ele ganhou muitas vidas, e assim, hoje, cara, tá uma benção. Meu pai, assim, é um homem de Deus. Se eu ouvir ele pregando, parece que você quer comer assim, ó, a palavra que ele ministra, tão tremendo. É uma benção. E aí, só que eu passei 10 anos rejeitando a paternidade do meu pai. Eu comecei a chamar o outro pastor como meu pai. Ei, pai. Comecei a colocar o meu pastor no lugar do meu pai e rejeitá-lo. E uma das coisas para que Deus possa cumprir os propósitos dele na minha vida é que eu preciso estar bem na minha paternidade. Eu preciso aceitar o meu pai do jeito que ele é. Eu precisava perdoá-lo. Eu precisava abrir mão de toda a mágoa que eu sentia por ele e começar a aceitá-lo. Porque quando eu nego a minha paternidade, eu estou negando a minha origem.
E quando eu nego a minha origem, eu estou negando a minha identidade, quem eu sou. E não tem como eu honrar a Deus se eu não honrar os meus pais. Mas Lucas, você não conhece o meu pai, o meu pai fez isso, aquilo, outro. Querido, perdoe, porque hoje você tem a revelação da graça, ele não tinha e ele não tem. Você não pode cobrar dele aquilo que ele nunca recebeu. Você não pode cobrar dele amor se ele nunca recebeu amor. Você não pode cobrar dele atenção se ele nunca teve atenção quando filho. Você não pode cobrar dele carinho se ele nunca teve carinho. Então ame, perdoe, porque na verdade você já recebe isso da parte de Deus. Esse carinho, esse cuidado, esse amor, você já está recebendo através de Cristo Jesus. E o que você precisa fazer para ganhar o seu pai para Jesus é manifestar a Ele esse amor que Ele nunca recebeu. Está entendendo? Queridos, você quer cumprir o seu propósito em Deus, você precisa quebrar essa barreira da orfandade. Precisa, é necessário. Quando eu cheguei aqui em Limoeiro do Norte, eu liguei para meu pai. Deus começou a ministrar sobre isso. Eu liguei: pai, a partir de hoje eu quero que o Senhor me pastoreie. A partir de hoje eu aceito a sua paternidade. Me perdoe. Aí ele: não, meu filho, me perdoe porque foi eu que falhei. Eu manchei a minha figura paterna. Então, não, pai, mas eu quero lhe pedir perdão. A primeira coisa, antes de começar, de implantar esse trabalho aqui, eu tive que fazer isso. E depois que eu fiz isso, eu me senti seguro. Antes eu tinha muito baixa estima. Antes eu não achava que era capaz, porque eu não tinha identidade. Eu queria ser o pastor. Eu queria ser o Luiz Hermínio. Eu queria ser o pastor Marquele lá de Fortaleza. Eu queria ser todo mundo, mas eu não tinha a minha identidade. Eu queria viver o chamado de todo mundo. Queria ser o Benihim. Eu queria ser não sei quem. Porque eu não tinha uma identidade. Enquanto que na verdade Deus tem um propósito específico para você. Deus tem uma identidade para você. E você precisa aceitar isso. Então, queridos, vamos quebrar essas barreiras. Vamos caminhar. Existe uma corrida e nós não podemos desanimar nessa corrida. Tudo aquilo que nos atrapalha precisa ser derrubado, precisa ser lançado fora. E sabe o que Deus vai fazer? Deus vai te usar poderosamente nessa geração. Vocês serão usados para curar enfermos. Vocês serão usados para libertar os cativos, para trazer alegria ao que está de luto. Vou ler aqui em Isaías capítulo 61. Abra lá em Isaías. Eu amo essa passagem. Essa passagem ela fala sobre Jesus. Mas Jesus mesmo falou que aqueles que crerem farão as mesmas obras que Ele, ou ainda maiores. Porque na verdade nós somos pequenos cristos. Nós deixamos, Deus nos tirou de nós a identidade mundana, a identidade de pessoas caídas, pecadoras. A identidade adâmica foi arrancada de nós e foi colocada a identidade de Cristo. O próprio apóstolo Paulo fala: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E ele fala: Cristo em vós, a esperança da glória. Então, queridos, é Cristo. E a palavra de Deus fala também que a criação, ela aguarda com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo, ela aguarda a sua manifestação. A criação de Deus, ela aguarda daquelas pessoas se posicionarem, para que a igreja se posicione e de fato cumpra com seu papel, para ser saqueadores do inferno, para que as portas do inferno não prevaleçam. Estou entendendo? A gente fica se perguntando: nossa, o mundo a igreja não cresce, a gente olha para a cidade e a maioria, só 8,8% é cristão. Mas eu vou te dizer uma coisa: sabe por que isso está acontecendo? Porque a igreja não está vivendo como deveria viver, não está vivendo o reino de Deus como deveria. Porque na realidade, a promessa de Deus, o propósito de Deus para a igreja
é que as portas do inferno não prevaleçam contra nós. Mas infelizmente, por nós não estarmos cumprindo com o nosso papel, e por nós não estarmos derrubando essas barreiras, as portas do inferno têm resistido e têm permanecido intactas. Então nós precisamos nos levantar, amém? E olha só o que está em Isaías capítulo 61. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Amém? Jesus Cristo foi ao Pai, e Ele intercedeu ao Pai para que Ele enviasse o Espírito Santo, o Consolador. Era necessário que Jesus fosse para a glória, para que o Espírito Santo viesse e nos usasse, para que na verdade a obra não fosse feita apenas por uma pessoa, mas fosse feita por milhares e milhares que nasceram de novo em Cristo Jesus. Amém? Vocês estão entendendo? Então os meninos podem vir do louvor. Em Marcos capítulo 7, abra para concluir, Marcos capítulo 7. Versículos 6 ao 13. Ele falou o seguinte, ó. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Então, aqui Deus estava confrontando os fariseus, os mestres da lei, os judeus, pelo fato deles, por causa de uma tradição humana, eles negligenciavam com o cuidado aos seus pais. Eles não honravam seus pais. Então está tudo muito interligado, esses três pontos, porque tudo na verdade se resume numa coisa: reino de Deus. Reino. Nós não podemos mais viver uma vida religiosa, nós não podemos mais viver por tradições humanas, nós precisamos viver o reino de Deus. Jesus, ele veio para estabelecer o reino, e nós precisamos viver isso, a cultura do céu. Então vamos, irmãos, quebrar essas muralhas. Eu queria chamar aqui duas pessoas. Você vai representar as meninas aqui, podem ficar de pé. Vou fazer aqui um ato profético, certo? Nós vamos ligar aqui na terra para que seja ligado no céu, e declarar que essa juventude vai quebrar barreiras. Que as meninas vão quebrar as barreiras que impedem de viver os seus propósitos. Que os meninos vão quebrar as barreiras que impedem eles de crescer no mundo espiritual e fazer diferença na cidade. Você fica aqui e você fica aqui. Quando eu disser agora,
vocês vão dar um chute nesses tijolos aí. Vão quebrar. Tá. Certo? Tá bom? Só não pode quebrar. Só não pode quebrar. Aí derruba. Pode, né? Pode quebrar. Certo? Então vamos lá. Vira pra lá, rapaz. Vamos lá. Agora bote uma cara de leão, de guerreiro, de gente decidida, de gente que quer causar uma revolução nessa cidade, que quer pisar na cabeça de Satanás e saquear o inferno. Certo? Bote aqui essa cara. Cadê a sua cara? Menina. Vamos lá. Satanás nunca mais vai condenar você, vai trazer jugo sobre a sua vida, nunca mais vai trazer, e se ele vier trazer jugo sobre a sua vida, você vai tomar posse da palavra que diz que você é liberto, que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. 2, fora toda a religiosidade, você é livre em Cristo Jesus, para viver tudo aquilo que o Espírito Santo te dirigir. 3, você não é mais órfão, você foi adotado por Jesus, você foi adotado pelo Pai, você já não é mais órfão, você não está só, você tem o cuidado de Deus, o amor do Pai. Agora, pode derrubar essa barreira. É isso aí, a igreja é livre. Nada mais pode te impedir de viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, em mente alguma penetrou aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. É um novo tempo, e eu profetizo um novo tempo sobre essa juventude. Eu profetizo um novo tempo sobre essa igreja. Um tempo de crescimento, um tempo de poder, um tempo de sobrenatural. Haverão curas no meio de vocês, haverão conversão no meio de vocês, haverão libertação. Em nome de Jesus, eu declaro uma nuvem de glória nesse lugar, a Shekinah do Senhor nesse lugar. Eu declaro agora o manifestado Senhor sobre vocês. Aquele que está caído, que Deus o levante em nome de Jesus. Aquele que está cansado seja renovado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor meu Deus. Queremos encontrar em Ti o nosso repouso. Senhor meu Deus, arranca de nossos corações, Senhor Deus, todo sentimento de culpa, medo ou inferioridade. Nos perdoa, Deus, por desmerecermos do sangue de Jesus e acreditarmos na voz do diabo que diz que nós não somos nada, de que nós não somos capazes, de que o Senhor não pode fazer nada nas nossas vidas. Pelo contrário, Senhor Deus, nos perdoa e nos levanta, Senhor Deus, para viver a Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus, nos cura, nos liberta, nos santifica e estabelece nas nossas vidas o Teu caráter, pois nós não queremos mais ser semelhantes ao Adão. Nós queremos ser, Deus, semelhantes a Cristo Jesus e caminhar nessa terra como Cristo caminhou, falar como Cristo falou, olhar para os perdidos como Jesus olhou. Meu Deus, nós queremos ouvir as pessoas como Jesus ouvia. Nós queremos ter o caráter de Cristo implantado em nós, Senhor. Então vem, Deus, nos restaura, tira tudo aquilo que nos paralisa, Deus, nas nossas vidas, tudo aquilo que nos impede, Deus, de entrar na Tua presença, no Santo dos Santos. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, arranca dos nossos corações todo espírito de religiosidade, Senhor, porque nós somos livres, ó Deus. A Tua palavra diz: onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Nós não queremos mais viver, Deus, segundo os dogmas, segundo tradições humanas. Nós queremos viver pelo Teu Espírito, ser dirigidos pelo Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Nós não queremos ser hipócritas, nós queremos ser santos. Nós não queremos ser como os fariseus, ó Pai, sepulcros caiados. Não, nós queremos ser como Cristo, que tinha autoridade no que pregava, porque Ele vivia. Oh Senhor, em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor, que o Senhor venha nos curar de todo nível de orfandade, Senhor, de toda
toda rejeição. Pai, preencha as lacunas, ó Pai. Existem pessoas aqui, Senhor Deus, que se sentem tão rejeitadas, porque foram rejeitadas na sua infância. Se sentem violadas porque foram abusadas na infância. Pai, eu te peço que o Senhor venha com tua cura, com teu bálsamo, Senhor, restaurando a figura de paternidade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eles possam agora, Deus, te ver como papai, como Abba Pai, Paizinho. E o amor que eles não receberam na infância, o que eles não receberam até agora, Deus, eles iam receber agora. Que o Senhor venha abraçá-los, que eles possam sentir no seu espírito, Senhor Deus, o Senhor dizendo: eu te amo, eu te cuido, eu te abraço, em nome de Jesus, Senhor. Tua palavra, Deus, é clara quando o Senhor não está à procura de pessoas que são perfeitas, que sabem falar, mas o Senhor está à procura, Deus, de quem sabe ouvir. E eu peço, Senhor Deus, que o Senhor ensine cada um aqui a ouvir a tua voz, lá no secreto, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor.